Graça e paz, irmãos. Convido a igreja a abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, dando continuidade ao nosso estudo. Filipenses capítulo 4, versículo de 2 ao versículo 9. Estamos chegando então ao final do nosso estudo nesta carta de Paulo à igreja de Filipenses, conhecidamente como a carta da alegria, a carta que o apóstolo Paulo escreve demonstrando a sua amizade e o seu amor por esta igreja, e não menos também, aplica uma série de ensinamentos de doutrina, onde ele expressa também o quanto ele quer que essa igreja cresça no conhecimento do nosso Pai. Vamos assim ler então Filipenses capítulo 4, versos 2 ao verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com alguma coisa, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos diante da Tua palavra. Senhor, e que o Espírito Santo do Senhor venha agora trazer aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nos edificar, para edificar a Tua igreja. Por isso, Senhor, traga todo o nosso pensamento, ó Deus, o nosso coração, para que assim estejam totalmente diante da Tua presença e que o Senhor fale o que tem para nós esta noite. Usa-nos, ó Deus, como instrumento, ó Deus do Senhor, para que seja a Tua palavra fiel ministrada ao Teu povo. É o que te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, há uma pergunta que persegue por toda a humanidade durante muitos e muitos anos, e eu faço para a igreja essa noite. Por que pensamos? O filósofo francês René Descartes, em 1637, disse a célebre frase: se penso, logo existo. O físico alemão Albert Einstein, em 1879, de 1955, ele expressou a seguinte frase também: o mundo que criamos é um processo do nosso pensamento. Ele não pode ser mudado sem mudar o nosso pensamento. E o rei Salomão diz em Provérbios 3:7 o seguinte: como o homem pensa em seu coração, assim ele o é. O que nós podemos perceber é que todos estes versos, tanto de René Descartes, quanto de Albert Einstein, quanto do rei Salomão, é que todos eles estão linkados sobre o mesmo tema: pensamento. O que pensar? Como pensar? Isso nos mostra que pensar não é algo que nós devemos ignorar. Muitos ensinos cristãos, a nova era, falam sobre pensamentos e tomam até esses versículos, adotaram este versículo bíblico para fundamentar os seus argumentos. Para eles, as palavras "como o homem pensa, assim ele é", abreviam
seu ensino de que uma pessoa é o que ela pensa e que ela se transforma naquilo que ela pensa. A Bíblia de fato ensina isso. Estes outros não estão errados, e a Bíblia de fato fala sobre isso. Mas ela ensina no sentido de que é totalmente diferente do que os falsos ensinamentos trazem, pegando apenas a primeira parte desses versos. No sentido, a Bíblia ensina que uma pessoa é o que ela pensa e que ela se torna realmente aquilo que ela pensa. Como, por um exemplo, uma pessoa regenerada cresce em sabedoria, ela cresce em santidade, ela cresce em fé, até mesmo ela cresce em sucesso, em parte por pensar de acordo com os preceitos bíblicos e por modelar a sua vida de acordo com eles. Ou seja, pela graça e poder de Deus, o crente cresce nos próprios preceitos bíblicos sobre os quais ele está pensando. E o que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Este texto faz a conclusão do capítulo 3, do verso 17 ao 21, quando ele diz, olha, amados, fiquem firmes, permaneçam firmes. E ele agora usa o exemplo aqui de Evódia e Síntique. Desta forma, então, do capítulo 4, do versículo 1 ao 3, o apelo aqui que Paulo está trazendo é a firmeza e a unidade. Que lá em 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 22, Paulo vai ensinar com mais detalhe como a igreja pode crescer em firmeza e em unidade. Ele diz, olha, tendo consideração com amor ao que estão envolvidos no trabalho do Senhor. Ele continua dizendo, olha, com admoestações aos que têm vida desordenada. Ele fala também que consolando aos desanimados, amparando os fracos, tendo paciência, retribuindo o bem uns aos outros. E como em Filipenses 4, de 4 a 7, 1 Tessalonicenses também 5, de 15 a 18, também vai exortar. Ele diz, olha, estejam sempre alegres, orai sem cessar, em tudo dai graças. Examine todas as coisas e retenha o que é bom. O que nós podemos então observar nesses dois blocos, que vai do versículo 2 até o versículo 7, e do 8 ao 9, e nós podemos destacar é o seguinte, no primeiro bloco, do 4 ao 7, vai tratar principalmente da piedade cristã, que é uma vida de devoção, a sua confiança em Deus, e ele dá a certeza, como você pode perceber aí no versículo 5, de que perto está o Senhor. E o segundo bloco, que vai do versículo 8 ao 9, que está marcado aqui pelo termo finalmente, que neste caso trata exatamente sobre todos os assuntos que o apóstolo Paulo vem tratando até aqui, e tem a ver com as preocupações que ele tinha com aquela igreja. Ou seja, de como eles, como cristãos, devem pensar e se comportar. Além desta parte da carta, está cheia de motivos de como se relacionar com o próximo. Paulo então está trazendo tanto como ter uma vida cristã para o crescimento da igreja, como quanto viver também diante da sociedade e entre os irmãos. Ambos os blocos concluem com um desejo de paz. Veja no versículo 7, e a paz de Deus o guardará. E no versículo 9, ele diz, e o Deus da paz estará com vocês. Então, se nós podemos dar um tema que a este sermão, nós poderíamos simplesmente dizer que são as exortações finais que Paulo dá para aquela igreja de como, então, se comportarem como cristãos, internamente e externamente no mundo em que vive.
E nessas exortações, resumindo tudo o que havia falado, observando aos filipenses como deveriam viver em sociedade enquanto cidadãos de dois mundos, porque a maneira como que eles vivessem demonstraria exatamente o que se passava em suas mentes. Paulo então faz essas exortações. E a primeira exortação que nós podemos destacar aqui é um chamado à piedade cristã. Veja aí na sua Bíblia, do versículo 2 ao 7. Ele diz: peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenha o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com alguma coisa, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando Paulo pede para que Evódia e Síntique pensem do mesmo modo, ele está querendo que ele não está tratando de duas pessoas aqui que não se conheciam. Paulo está tratando com duas mulheres que já tinham estado com ele em outras situações. Se nós percebermos aqui no verso 3, ele diz: olha, peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Eram irmãs que já tinham os seus nomes escritos no livro da vida. Porém, por algum fato que não é mostrado aqui para nós, estavam agora gerando uma divisão e contenda. Então a exortação é deixada para que agora tenham uma atitude, uma disposição de pensar concordemente. O capítulo 2, do verso 2, Paulo já tinha chamado essa atenção para a igreja. Ele fala, olha, tenham o mesmo modo de pensar. E por terem seus nomes escritos no livro da vida, alegrem-se no Senhor. Ele vai trazendo sempre essa exortação para a igreja. Porque a mensagem aqui, ela está sendo entregue para cristãos, está sendo entregue para a igreja, para que se alegrem no Senhor. E o sentido aqui é que essa seja uma ação habitual, contínua dentro da igreja. Como está em 1 Tessalonicenses 5,16, ele fala, olha, regozijai-vos sempre. E que o Senhor deve ser o motivo desta alegria, conforme está aqui no versículo 4. Ele fala, olha, eu já disse uma vez e vou repetir, alegrem-se. Para Paulo, nas raízes do Antigo Testamento, uma vida piedosa de oração e ação de graças, elas são respostas inseparáveis da graça de Deus. Não tem como dissociar uma coisa da outra. O cristão, ele precisa desejar a presença de Deus, onde derrama o seu coração em alegria, oração e ações de graça, e vive na presença de Deus por fazer a justiça de Deus. Se isso não for um desejo, então, do seu coração, nada passará apenas de religiosidade. Tudo será só religiosidade, se isso não partir da sinceridade da nossa mente e do nosso coração. Então o chamado à piedade e a consequente paz no coração se manifestarão em atitudes para com os outros. Veja aí no versículo 5. Ele diz, olha, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Que vocês sejam razoáveis nas opiniões e julgamentos. É isso que ele está dizendo quando trata sobre moderação. Isso é um traço do caráter cristão, ser moderado.
2 Coríntios 10:1, Paulo diz que a mansidão ou a benignidade de Cristo, ele trata sobre isso ali, e com isso o crente consegue suportar, tendo mansidão e tendo benignidade, ele consegue suportar com paciência até mesmo abusos causados por outro. Está lá em Eclesiastes 2:19. Mediante a moderação, meu irmão, o crente sabe parar pela graça, não insistindo em seus direitos, mas cedendo ao próximo. Assim como você tornar seus pedidos conhecidos a Deus, você deve deixar a sua gentileza, sua moderação, conhecida por todos. Ele faz essa observação e destaca: tornem-se conhecidos através da sua moderação. É interessante porque quando Pórcia, ela diz a Shylock, em Mercador de Veneza, uma obra de Shakespeare, veja o que ela diz. Ela fala: olha, ainda que justiça seja o teu pleito, lembre-se, no curso da justiça ninguém dentre nós deveria ver salvação. Falei tudo isso a fim de abrandar a justiça do teu pleito. Ela está recomendando aqui para que Pórcia tenha um cultivo da sua moderação, que seria um atributo que provém de Deus, e isso tem que ser aplicado a nós, porque perto está o Senhor. Esse é o motivo de nós desenvolvermos e buscarmos ter moderação em tudo que nós fazemos. O verso 6, se você observar também, ele diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Esta expressão pode aqui nos dar dois sentidos, principalmente quando ele termina dizendo que o Senhor está perto. Ele traz, olha, no sentido escatológico, de que a volta do Senhor está próximo. Por isso ele fala: perto está o Senhor, no final do versículo 5. Então tem esse sentido escatológico de que ele virá, mas também tem um sentido apocalíptico de que o dia do Senhor, que nós já vimos aqui em alguns textos para trás, o dia do Senhor também está próximo. Mas seja como for, meu irmão, o que Paulo está fazendo é encorajando a igreja de Filipos. Ele está encorajando o povo de Deus, dizendo: olha, embora vocês estejam sofrendo nas mãos daqueles que adoram a César, o verdadeiro Senhor, o nosso Salvador, está perto de maneira muito real, e isto é consolador para nós. Então orem. Ele enfatiza também isso lá em Efésios 6,18, olha, em todo o tempo. No meio de sua angústia e com ações de graças, orem. Porque elas são o grato reconhecimento das misericórdias de Deus já derramadas sobre vocês. E está derramando também sobre nós. É algo que difere da preocupação ansiosa pelo futuro. Se tem uma coisa que nós não temos, é nenhuma previsão de futuro. Nós podemos ter uma ideia do que pode acontecer, devido aos fatos que vão acontecendo. Mas tudo pode ser mudado. E essa ansiedade pelo futuro é o que gera preocupações e angústias. Por isso, torne tudo conhecido diante de Deus, porque Ele está perto. Então, porque o Senhor está sempre presente, não fique ansioso, mas ore. A W. Pink diz que a oração, ela foi instituída para que o próprio Senhor seja louvado. Deus requer que reconheçamos quem Ele é e, de fato, o alto, o sublime, que habita na eternidade, como diz Salmo 57,15.
Então a verdadeira oração, ela é um ato de adoração quando prostramos a nossa alma perante Ele, reconhecendo a sua bondade, reconhecendo o seu poder, a sua imutabilidade, da sua graça. O que nos chama a atenção é que a apreensão, o medo e as preocupações marcam nossas vidas. Estamos vivendo no meio de uma situação dessas. Quem não está preocupado? Quem não está ansioso? Por vermos aí tantas mortes, tanto sofrimento. Mas isso é mais fortemente acentuado quando achamos que o presente é a única coisa que existe. Ou quando pensamos que este mesmo presente, ele é incerto. Mas quando nos diz o verso 7 que a paz de Deus guardará o coração, assim como a alegria, a paz para Paulo é um fruto do Espírito. Está especialmente ligado e associado esse fruto com Deus e a sua relação comigo e também com você. A paz vem porque a oração, ela é uma expressão de confiança. E nós não precisamos ter tudo planejado em nossa mente. Até porque nós não temos domínio sobre o futuro. Por isso a importância de tornar conhecido todos os nossos desejos e ansiedades a Deus. Jesus, em João 14, 27, ele concedeu paz aos seus discípulos, mas uma paz não como o mundo a dá. É a paz que excede todo o entendimento, que ultrapassa toda a imaginação. Esta paz será fortaleza, ela guardará os nossos corações e também guardará as nossas mentes como guardas vigiando uma cidade pelo lado de dentro, controlando tudo que entra e tudo o que sai pelo portão, mantendo do lado de fora toda a ansiedade. A paz de Deus, ela pode significar não apenas a paz que Ele mesmo concede, conforme está lá em Romanos 5:1, mas também a serenidade de que o próprio Deus vive. E 1 Pedro 1 versos 5 e 6, confirma a importância disso quando ele descreve: olha que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, nisso se alegrem, regozijem-se. Então esta é a primeira exortação que Paulo traz para nós, de uma vida, um chamado à piedade, a oração, de deixar Deus conhecido de todos os seus anseios e a paz. E a segunda exortação que ele deixa para nós é um chamado para um bom alimento para a nossa mente. Veja o verso de 8 a 9. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é puro. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Observando aqui, diante de tudo isso que nós lemos, mente é o ato que nós podemos assim definir, é o ato da vontade que surge do coração. E o coração, então, é nosso centro, de onde fluem os nossos pensamentos, sentimentos e vontades.
Eu quis trazer aqui essa breve definição de mente, que é o ato da vontade que surge do coração, porque é sobre isso agora que Paulo está exortando. Os assuntos agora têm a ver com preocupações éticas que Paulo tinha com a igreja. De acordo com ele, sendo cristãos, como eles devem pensar, como eles devem se comportar. Então, depois da palavra de Deus nos exortar a ter uma vida de alegria e oração, ele nos ensina ao que estava pedindo, quando nós vimos no versículo 2, a Evódia e a Síntique, que elas tivessem o mesmo modo de pensar. E voltamos então à primeira pergunta que eu fiz lá no início. Então, como devemos pensar? Se é necessário, meus irmãos, uma boa alimentação para termos uma saúde física, também é necessário que haja bons pensamentos para que tenhamos uma boa saúde mental e espiritual. Mas como temos aprendido, os significados então das palavras, elas são muito mais profundas. Paulo aqui, ele não está dizendo apenas, olhem, pensem apenas em coisas boas. O verbo aqui, seja, seja o que ocupe o vosso pensamento, tem o sentido também deles levar em conta tudo o que Deus já tinha feito por eles. Mesmo eles não sendo cristãos, mas Deus fez em Cristo. Que eles considerassem tudo isso porque Deus estava trazendo sobre a igreja e confirmando sobre tudo isso na maneira de pensar. E nós podemos perceber que ele está falando não apenas só no ato de pensar, mas no ato de agir e sobre o que Deus já tinha feito, quando nós percebemos o termo aqui que ele usa, olha, se alguma coisa há, se algum louvor existe, ou seja, olhem para aquilo que já aconteceu. Se vocês perceberem isso, se há alguma virtude, se há algum louvor, então que seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Paulo parece estar mergulhando na linguagem do moralismo helenístico daquela época para encorajar os filipenses que, embora eles sejam cidadãos do céu, não abandonem completamente o mundo em que viviam. E nós nos pegamos fazendo isso de vez em quando. De vez em quando a gente abandona o mundo do qual vivemos. Mas como cristãos, eles deveriam abraçar o melhor deste mundo também, desde que fosse compreendido à luz da cruz. E aqui é um apelo muito forte para nós, porque a principal razão pelo qual os cristãos falham com o mundo, e quando eu falo mundo, eu estou me referindo à cultura. E cultura não é apenas folclore, danças. Cultura é tudo o que existe, tudo o que nós estamos vendo. Quando você olha o tipo de casa que há na nossa cidade, o tipo de comércio, o modo de vida, tudo isto é cultura. E o fato de nós falharmos com o nosso mundo, com a nossa cultura, é o fato de não possuirmos uma cosmovisão unificada. Dividimos o mundo em dois reinos. O reino da natureza, que compreende a educação, a economia, a ciência. E como se tudo isso existisse fora do reino da graça, revelada em Cristo Jesus. E a gente separa então natureza e graça. Só que quando nós pensamos assim, o que nós estamos dizendo é que a obra de redenção de Deus, ela não se relaciona com a sua obra da criação. Vejam quanto isso é perigoso. Se a natureza, que é tudo o que Deus criou, não se relaciona com a sua graça, o que nós estamos dizendo é que a identidade de Deus como Criador não tem relação com a sua identidade como Redentor.
Nós vivemos neste mundo que foi criado por Deus e devemos compreender o mundo à luz da cruz de Cristo, uma vez que este é o ponto da provisão final do verso 9, que você pode observar aí. Quando ele fala, olha, e o Deus da paz estará com vocês. Por que que ele chama a atenção? Olha, que o Deus da paz estará com vocês. Isso está relacionado na forma que eles pensavam. E nós devemos nos relacionar com o mundo, mas de que maneira? Vejam só. Primeiro, pensem, quando vocês se relacionaram com o mundo, no que for verdadeiro. Verdadeiro é naquilo que possui qualidades morais de retidão, confiança, naquilo que é digno de respeito ou honra. Jesus se apresentou como sendo a verdade. Não no sentido de uma enciclopédia cheia de fatos e de mínimos erros, mas por ser a fonte da realidade. Hebreus 13:8 diz que o que é verdadeiro permanece, como Jesus Cristo. Ao contrário, o pecado, ou daquilo que é pecaminoso, que não passa de uma mentira, e que tudo que suprime a verdade sobre Deus e nos leva a acreditar numa mentira, que consequentemente vai nos levar a uma idolatria. Tudo isso é uma depravação da natureza de Deus. Por isso, pensem naquilo que é verdadeiro. Pensar no que é verdadeiro é manter na mente somente aquilo que é consistente com a natureza da vontade do nosso Deus. E ele diz também, olha, pensem, enquanto vocês se relacionam aqui, em tudo que é respeitável, ou seja, que é nobre, digno e honesto. Provérbios 8:6 diz, olha, escutem, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios dirão o que é reto. Esta palavra está em conjunto com verdade e também com justiça, como característica de alguém que possui sabedoria. Manter esse padrão de respeito e verdade nos pensamentos, isso reflete muito com quem nós andamos. Vocês já perceberam? Os amigos que nós temos, os livros que nós lemos, os programas que nós assistimos, tudo isso vai influenciar e vai moldar também a forma que nós pensamos. E nós estamos sendo bombardeados de conteúdo que nos levam a não termos pensamentos respeitáveis. Assim, o que quer que seja, digno de respeito, de onde é que venha, também vale dar consideração. Porque há muitas situações também, meus irmãos, no mundo, e você mesmo conhece muitas pessoas que não são cristãs e que são dignas de respeito e não devemos desconsiderá-las. Sabe por quê? Porque ali existe a mão de Deus sobre a vida daquela pessoa, mesmo ela não sendo cristã. Ela foi criada pelo nosso Senhor. E ali há sinais da criação de Deus. Por isso ela consegue ainda ser respeitável. E Paulo continua, enquanto vocês se relacionam aqui, pensem em tudo que é justo. E este termo aqui, ele vem para englobar aqui o mais amplo conceito do que é certo, vendo do ponto de vista divino. É Deus sendo absolutamente justo na sua pessoa, revelando a sua lei e justiça que existe em nós. Romanos 7:2 diz que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E a lei pode ser justa, mas se o nosso pensamento não se apegar com profundo amor aos mandamentos do Senhor, nós seremos controlados pelas forças do mal que nos conduz contra essa nossa própria vontade, porque nós temos a tendência de fazer aquilo que não é bom.
Tudo que é justo ordena que nos preocupemos com a purificação da nossa mente, conforme Marcos 7, 21 e 22. O que gera nossos pensamentos, meus irmãos, egocêntricos. E que substituamos, então, pelo pensamento de Cristo. Paulo, então, diz também, olha, tudo que é amável e aceitável. Imagine um perfume com aquela fragrância que você tanto ama. Então, amável são aquelas coisas que proporcionam prazer a todos, não causando problemas ou mágoas, onde nos leva a ter uma disposição amigável, não causando problemas, onde leva a uma disposição de gerar mais amizade, mais afeto. O ser humano, por natureza, ele gosta de ser apreciado. Então, por que ele nos dá esta ordem para sermos amáveis? Se todo ser humano, pelo menos grande parte deles, gostam de demonstrar afeto e receber afeto. É porque está no fato de que nossa mente está mais disposta a pensar belicamente, a levar pelo lado de guerra e discórdia, do que amavelmente, por causa do pecado que habita em nós. E Gálatas 5:21 deixa isso muito claro, quando ele fala de inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Todas as qualidades más que infelizmente aparecem nos relacionamentos entre irmãos também. E isso é exteriorizado, porque há o pensamento sobre isso. Por isso que nós devemos substituir estes pensamentos pelo fruto do Espírito. E Paulo ainda continua, e já chegando aqui no fim, ele diz, olha, enquanto vocês se relacionem, de que forma vocês devem pensar dentro deste mundo onde vocês vivem? Pensem em tudo que é de boa fama, em tudo que tem reputação. E ele está dizendo aqui que isso não é ser um bom exemplo apenas, não apenas ter um bom exemplo, mas também você não pode dar esse mau exemplo, você ser desprezível no ambiente em que você vive, em que você trabalha. Tem cristãos que são vergonhosamente reconhecidos pelas suas atitudes e no domingo simplesmente estão na igreja louvando, erguendo as mãos. Mas o seu exemplo no seu dia a dia não reflete que seja uma pessoa de boa fama ou de boa reputação. O verso 7, no finalzinho, ele fala, olha, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração. Deus guardará o seu coração em todas as suas ações, quando você busca viver para Ele e nos seus relacionamentos, mesmo com não cristãos, para ter uma boa fama. E muitos cristãos vivem embaixo de uma infâmia. Tudo isso, meus irmãos, nos chama a atenção e nos ensina, porque Paulo aqui está demonstrando a seus convertidos como viver e agir. Ele está aqui buscando inculcar neles a tradição ética também daquela época, de viverem moralmente na comunidade que eles estavam. Mas tudo isso baseado numa tradição de ensino que o próprio Jesus tinha ensinado. E se eles colocassem em prática essas lições, que ele termina dizendo no verso 9, olha, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que ouviram, isso ponham em prática. A conduta deles seria exteriorizada nos hábitos de vida. Isso nos ensina que o que ocupa a nossa mente é o que nós aprendemos, é o que nós recebemos e é o que nós ouvimos. Por isso, tenhamos cuidado com aquilo que nós estamos alimentando a nossa mente. Esta é a grande preocupação do apóstolo.
com o Evangelho. Ele não está falando de mim, de você. Ele está refletindo aqui que quando nós nos tornamos vergonha, levando o nome de Cristo, quem está sendo envergonhado é o próprio Cristo, é o seu Evangelho. Que ele não seja envergonhado ou desprezado por causa de nossas ações, que são resultados de nossos pensamentos. E então, o Deus da paz será conosco. Deus é um Deus de paz. Ele é um Deus que traz paz. Mas se não olharmos este texto à luz da cruz, com o fim em Cristo, estaremos então apenas nos encaixando dentro dos moldes de uma vida moral aceitável, mas sem relevância nenhuma para a salvação. Paulo está aqui reafirmando o que disse no capítulo 1, 21 e no versículo 27. Olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, tendo uma certeza de que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus aquilo que vocês precisam. Toda a riqueza em um pensar verdadeiro, justo, puro e amável estão à nossa disposição. Mas para o povo de Deus, esses têm um privilégio, têm privilégios especiais. Porque Deus, meus irmãos, provê a riqueza profunda e sem limites que tem em Cristo Jesus. Então, para concluirmos, a resposta mais comum, então, à nossa cultura é a discriminação. Não é a discriminação, mas é a rejeição. Esse texto sugere a melhor forma de nos aproximarmos, então, das artes, da mídia, da universidade, da música, procurando o que é verdadeiro e edificante e discernindo tudo isso. Porque nós devemos discernir isso à luz da palavra e não rejeitando totalmente tudo. Porque isso vai se tornar uma armadilha para nós. Porque se nós rejeitarmos, nós não perceberemos o que está entrando dentro da igreja. Com esse pós-modernismo, trazendo um anti-evangelho em cima de um relativismo, em cima de uma disposição de satisfazer o seu prazer a qualquer custo. E isso vai sendo absorvido por nós, sem percebermos, enquanto achamos que desprezar tudo que há no mundo, que ali não existe graça de Deus, mas existe também. Esse texto chama nossa atenção para dizer que a nossa cabeça, que a nossa mente, ela serve para alguma coisa. Mas ela deve ser uma mente santificada, pronta para praticar o Evangelho, que sabe através do que foi aprendido e recebido. Então, de forma bem simples, eu quero deixar algumas aplicações. E a primeira delas fala o seguinte: tenham, então, o mesmo modo de pensar. Por toda a carta, Paulo chama a atenção. Pensem concordemente, pensem como Cristo. E como já comentamos atrás, não é ter que aceitar tudo que o outro diz, mas é que de forma harmoniosa chegamos a um senso porque nós temos um referencial, que é Cristo. E esse deve ser o nosso princípio. Segundo, alegrem-se sempre no Senhor. Alegria, oração, ações de graça, paz, isto identifica a espiritualidade. Tais vidas são ainda mais marcadas pela paciência suave e eliminando a ansiedade, porque quando nós nos colocamos na presença de Deus em oração e ações de graça, a nossa ansiedade diminui, porque nós estamos entregando tanto o nosso presente quanto também o nosso futuro em suas mãos. Terceiro, deixe Deus conhecer suas ansiedades e preocupações. E novamente aqui, através das suas orações e súplicas.
Um crente ele não pode viver sem orar, sem deixar Deus conhecer, embora Deus já conheça. Mas ele quer ver a disposição sua de reconhecê-lo como soberano na sua vida. Quarto, alimente sua mente, mas alimente com aquilo que é puro, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é amável. Você sabe aquilo que você olha, você sabe aquilo que você assiste, você sabe aquilo que você ouve. Julgue se aquilo há alguma virtude ou algum louvor. E por fim, lembre-se que o Senhor está perto. Em um mundo pós-cristão, em um mundo pós-moderno, que geralmente perdeu o rumo porque geralmente abandonou o seu Deus, tal espiritualidade é muitas vezes a chave para um evangelismo eficaz. Em um mundo onde o medo é uma realidade muito maior do que a alegria, e nós estamos vivendo isso. O nosso privilégio é viver o evangelho da verdadeira paz em toda a sua plenitude e apontar os outros também para essa fonte. Podemos fazer isso porque o Senhor está perto. Nesse primeiro sentido, pelo Espírito que transforma as nossas circunstâncias atuais em alegria e paz, de maneira presente, o Espírito Santo está conosco e que solicita as nossas orações e ação de graça. E devemos estar nessa tarefa com a maior preocupação, porque nós temos a certeza de que o Senhor está perto. Que assim o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, porque, ó Deus, é uma palavra que nos chama a atenção, ó Deus, não somente para o nosso relacionamento contigo, mas também como nos relacionar, porque o Senhor nos deu esse mundo, ó Deus, como graça. Ó Deus, o Senhor nos deu este mundo para viver. Quando o Senhor terminou de fazê-lo, o Senhor disse que tudo era bom. Ó Deus, e Ele permanece bom porque vemos a mão do Senhor sobre tudo isso e nada foge ao Teu controle. Senhor, se ainda estamos nesta condição que estamos hoje, é porque a Tua mão ainda segura, Senhor, a Tua mão ainda é misericordiosa. Por isso, Senhor, nos dê graça, nos dê, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, a capacidade de também nos relacionarmos com o mundo. Para que sabermos, ó Deus, para que a gente saiba como pensar aqui, saiba como atuar, ó Deus, e que o nosso pensamento, sendo puro, sendo honesto, sendo amável, isso seja expressado às pessoas que nos relacionam conosco. De que forma que o Seu Evangelho seja honrado, ó Deus, e seja glorificado o Teu nome. Por isso, Senhor, trabalha com a Tua igreja, trabalha com cada um do Teu povo. E assim, ó Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.